Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo da Descomplicando TI e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como eu falei no vídeo anterior, eu vou falar um pouco sobre qual configuração você deve escolher. Vamos lá. Primeiramente, para se você for escolher um notebook, eu sugiro sempre a Intel. Por quê? A AMD, que é a concorrente da Intel, em processadores. Se você não sabe o que é processador, veja o segundo vídeo que você vai ver o que é uma configuração. O processador da AMD, nessa data de hoje estamos em fevereiro de 2021, não são ruins, mas por histórico, a Intel tem uma linha de processadores mais estável para notebooks. Entendeu? Mas se você acha o AMD com um preço muito bom, chama Ryzen alguma coisa, sem problema, vai servir perfeitamente para você, porque a linha Ryzen da AMD é uma linha muito nova, tá? Vamos dizer que hoje nós estamos na terceira geração, quase chegando à quarta, e é uma linha mais estável, mais segura, não esquenta tanto, ela é muito boa, mas por histórico, somente por esse motivo, a Intel em notebooks ela é melhor. Ah, Paulo, qual configuração? Bom, eu vou dar sugestão para dois perfis de pessoa, que são os perfis que eu mais monto computadores e sugiro os notebooks até hoje. O primeiro é, eu acesso redes sociais, vejo os vídeos no YouTube e acesso vários sites diferentes. Eu digito uns textos, faço umas planilhas, faço uns PowerPoints. É isso que eu faço. O que eu sugiro? Ou Intel ou AMD. Se for Intel e alguma coisa, qualquer um, aí a sua preferência e quando você pode gastar. E se for AMD, Ryzen alguma coisa. Qual geração? Hoje, na gravação desse vídeo, eu sugiro, quanto mais alta a geração, mais nova é a máquina e mais tempo ela vai durar no mercado. Hoje, na gravação desse vídeo, a Intel está na 10ª geração, quase chegando à 11ª, e a AMD está na linha Ryzen, na 3ª geração, quase chegando à 4ª. Então, quanto mais alta a geração, mais nova é a máquina, mais tempo vai ter peças de reposição no mercado. Mas isso aí depende de vários fatores. Mas para esse tipo de pessoa, essa configuração é suficiente. Eu sugiro 2 GHz de frequência para cima. Isso aí, toda a especificação fala quantos GHz tem, e se não fala, desconfie, porque eles estão querendo esconder alguma coisa. Às vezes não é golpe, é só escondendo alguma coisa, né? É isso que eu sugiro de processador. Vamos agora para a memória RAM. Pelo menos 4 GB de memória, qualquer frequência, que ela também tem frequência, mas normalmente não fala, é normal não falar. Só quando tem frequências mais altas que eles usam como uma jogada de marketing para melhorar, para poder te vender por um preço maior. Qualquer frequência não tem problema. Disco rígido, que é o HD. Eu sugiro hoje o SSD, que é um disco rígido não físico. Ele existe fisicamente, mas o que eu chamo de físico? Porque o disco rígido tradicional é um disco de metal com uma ampulheta magnética que fica escrevendo e indo. Isso tem uma vida útil menor e você não pode ter movimentos com, no caso, o notebook ou também desktop, não pode ficar movimentando o dispositivo quando ele estiver ligado. E a vida útil dele é menor e a velocidade é um pouco mais lenta. Eu sugiro o SSD, que é a curto e grosso modo, é um pendrive gigante. Ele é um pouco mais caro, mas ele tem uma velocidade superior e uma vida útil superior ao disco rígido tradicional. Ele é um pouco mais caro, mas ele compensa.
Isso se você não usa muito espaço. Ah, Paulo, mas eu tenho 30 anos de foto e um monte de vídeos. Aí um SSD com um tamanho interessante, ele é extremamente caro. Se for um desktop, eu sugiro você ter o SSD com o seu sistema operacional, que é o seu Windows, seu Linux, seu Mac ou o que for, e um outro disco rígido tradicional, que eles são mais baratos e com tamanhos consideráveis, como o seu D2 pontos, no Windows, lógico, né? Com o seu disco secundário para armazenar seus dados. Isso em desktop. Em notebook, a grande maioria não dá para colocar 2 discos. Então, você vai ter que ou ter uma velocidade inferior com o disco rígido tradicional e não poder movimentá-lo, ou um SSD um tamanho considerável e um espaço um pouco menor, ou despender uma grana alta para ter um disco rígido, um SSD grande no seu notebook. E se você tiver em dúvida, desktop ou notebook, ou não sabe a diferença entre os dois, veja o vídeo anterior, lá está falando, beleza? Agora vamos lá. Falamos de memória, falamos de processador, falamos de disco rígido. E o resto dos componentes, para uma pessoa tradicional, eu acho que assim, não compensa tanto falar, né? Porque esse é um intuito para pessoas mais, vamos dizer, que não tem tanto conhecimento de informática, então eu não vou entrar em detalhes nessa outra parte. Agora, a segunda parte, vamos falar sobre uma pessoa que tem um trabalho alto no computador. O que eu chamo de trabalho alto? Eles usam softwares, programas que exigem muito do processador, da memória, da placa de vídeo, do HD. Por exemplo, o AutoCAD, por exemplo, o CorelDRAW, por exemplo, o Premiere, que são programas extremamente pesados, grandes em tamanho e em configuração, que exigem muito, mas não é usado pela maioria da população. Eu vou dar o exemplo do AutoCAD porque eu tenho muitos clientes que são engenheiros, arquitetos, que é o público que usa o AutoCAD. E os programas da linha dele, que se chama Autodesk, que é a empresa que os faz. Vamos lá. Eu sugiro pelo menos na Intel um Core i5 com uma frequência acima de 3 GHz, no mínimo 8 GB de memória RAM. Ah, desculpa, errei. Vamos falar da AMD, que é a linha Ryzen. Pelo menos um Ryzen 5, também com 3 GHz, porque são processadores um pouco mais potentes. Eu sugiro às vezes um melhor, mas se você não tem muita grana para gastar agora, vai resolver seu problema temporariamente. Temporariamente, eu estou falando um ano e meio, 2 anos. São processadores um pouco mais potentes, um pouco mais caros, mas dão um desempenho maior. Memória. Pelo menos 8 GB de memória. Aí com uma frequência 2400 para cima, MHz, que precisa de uma frequência um pouco mais alta. Agora vamos falar de placa de vídeo, né? A bendita placa de vídeo. Pelo menos, eu sugiro sempre uma placa de vídeo de pelo menos 4 GB de memória da placa de vídeo. Vou fazer um vídeo só sobre placa de vídeo, vocês vão ver. Só sobre placa de vídeo. 128 bits de bits da placa de vídeo. E uma placa de vídeo um pouco mais resfriada, com 2 coolers, né? Que vai ter um resfriamento melhor. Ah, qual marca, qual tal? Aí o seu técnico vai te ajudar nisso, pois existem uma gama enorme de placas de vídeo, de modelos, de frequência, de fabricantes. Dentro do fabricante existe uma gama gigantesca, que é uma peça extremamente cara. Ela, em média, uma placa de vídeo interessante para esse público não vende por menos de R$1.100. Então uma peça, só ela, tá? É uma peça extremamente cara. Eu sempre sugiro SSD para esse público, pela velocidade. Ou um mais novo ainda, que aí são placas-mães extremamente novas e notebooks extremamente novos, que se chama NVMe, que é uma velocidade bem mais alta que o SSD.
Esse público, com uma placa-mãe de uma marca boa, eu não vou falar de modelo de placa-mãe porque eu acho que não é legal. Então, isso é o que eu sugiro para pessoas. Ah, mas eu sou engenheiro e eu quero notebook. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas vai ser um notebook um pouco mais caro. Porque tem que ter placa de vídeo dedicada, e notebooks com placa de vídeo dedicada são um pouco mais caros realmente, né? E aí você tem a portabilidade, tem a estabilidade, todos os vídeos que eu falei anteriormente. É essa que é a configuração que eu sugiro. Ah, tem mais alguns detalhes? Pode ter. Ah, qual fonte comprar, qual gabinete comprar, quantos coolers no desktop eu devo colocar, qual marca de tal peça. Aí é mais específico, aí é um técnico que vai te sugerir, que não é o intuito desse canal. Então, é isso que eu sugiro para você ter uma ideia do que comprar. Então, um ótimo dia para vocês e tchau!